Gente, a minha internet caiu aqui. Gente, a minha internet caiu. Meu Deus. Só prova. Vamos ver se a Kelly volta aqui. Graça, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Kelly, a minha internet caiu. Pede novamente aí. Para a paz do Senhor. Compartilha essa live aí com as amigas, nos grupos. Gente, a minha internet caiu. Para honra e glória do Senhor, Kelly tá voltando aqui. Graças a Deus. Caiu, né? Ô, prova, Jesus. Kelly, fica à vontade. Ô, Vamos sem mais delongas aqui para não dar mais nada errado. Fica à vontade. amém, amém, amém. A paz, Grazi. Minha amiga entrou aí. Então, meu nome é Kelly, né? Gosto de ser chamada Kelly dos Santos, por causa do meu esposo. Mais uma vez, assim, eu me sinto privilegiada. Esse projeto de Geração de Esté. A partir do momento que eu fui convidada, assim, minha vida tem mudado muito, né? Essa frase, essa fala, né, desde o começo de posicionamento, é algo muito real hoje na minha vida, né? Só o fato da gente entender que a gente precisa se posicionar para que algumas coisas e para seguir o chamado, o propósito de Deus, isso já muda muita coisa. E eu lembro que você falou comigo para que a gente pudesse ver um tema, né? Para que nós pudéssemos falar. E aí eu li novamente, Mulheres Posicionadas para Viver o Propósito. E o Senhor falou comigo. E hoje, né, eu tive a confirmação desse tema através de uma conversa com uma amiga minha. A gente precisa, né, se posicionar num status. Eu vi uma situação, comentei, e aí ela falou, e chegamos a essa conclusão do posicionamento. Começamos a falar juntas do mesmo tema. Eu falei assim, isso é direcionamento, isso é Deus me dando, né, a confirmação daquilo que é necessário ser falado. E a palavra que está no meu coração é ardendo essa semana sobre Daniel, né? Não é só sobre Esté, mas também no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, fala que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Em algumas traduções fala favor, né? E eu passei a estudar, e eu li também hoje falando sobre posicionamento. Posicionamento sem Deus é orgulho. Mas quando nós nos posicionamos com Deus, nós recebemos dele autoridade para mudar. E quando nós nos posicionamos, nós recebemos o favor de Deus. E o que é o favor de Deus? É a manifestação dessa graça, aonde dá liberdade, milagre dele, para que Deus cumpra o propósito dele nas nossas vidas. E a frase que Deus colocou no meu coração foi: o meu posicionamento diário. Qual tem Glória. sido o meu posicionamento diário? E aí eu fiquei analisando, eu falei assim, Senhor, é verdade que nós precisamos nos posicionar todos os dias, diariamente, em todo momento. Porque, por exemplo, às vezes a gente começa um propósito e no decorrer do propósito a gente não persevera. Então, esse posicionamento, ele precisa ser diário, para que a gente continue perseverando, para que a gente consiga, porque há momentos que acontecem tantas coisas para que a gente fique na cama,
para que a gente não consiga levantar, para que a gente desista dos projetos, propósitos. As coisas ficam difíceis, mas a gente precisa se posicionar. E o posicionamento, eu estudando e analisando, fala muito sobre quem nós somos. Posicionar-se é colocar o que nós somos. Tem até uma frase que eu gostaria de ler. Fala assim, ó, posicionamento na vida pessoal tem a ver com seus valores e crenças. É sobre ser claro sobre quem você é e o que define com quem você quer, como você quer ser visto. Então, quando a gente fala de posicionamento, a gente está falando de quem nós somos todos os dias. E quem nós somos? Nós somos cristãos, nós somos mulheres de Deus, posicionadas, né? Mulheres que buscam viver o propósito chamado de Deus. Então, esse posicionamento, quando nós nos colocamos diante de Deus ou diante de alguma situação, nós estamos dizendo todos os dias quem nós somos. Eu sou uma mulher de fé, eu sou uma mulher que busca, eu sou uma mulher que persevera, eu sou uma mulher que deseja viver o propósito de Deus. E essa palavra, ela tem assim, por muitos dias eu pensei várias vezes em desistir, pensei várias vezes assim, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sou capaz, como que eu vou fazer, né? E nesses conflitos, vamos dizer assim, pessoal, nesses conflitos mentais, eu tive que me posicionar e para que Deus ele falasse, para que Deus ele manifestasse a favor dele e para que eu entendesse que não é sobre mim, mas é sobre aquilo que Deus quer fazer através de mim, através, como eu já falei para você, eu sou muito tímida, né? Relacionada à internet, a minha vida, assim, eu não sou muito de postar, eu não sou muito de falar na internet, eu até prego na igreja e tal, se for para pregar, não tem problema em relação a pregar, mas me expor na internet, participar de uma live, isso ainda para mim é muito surreal. Isso para mim ainda assim, como é que eu posso dizer? É uma dificuldade. Então, assim, não tenho muita intimidade com o Instagram. É um desafio. E que merece o que a gente está falando. Um posicionamento para aprender, para buscar entender, para que o propósito de Deus, para que a gente viva o propósito de Deus. E assim, eu louvo a Deus porque assim, isso é o propósito de Deus. Como eu já tinha te falado, eu recebi uma voz, eu seria chamada, que ele tinha esse propósito. E assim, foi de uma hora para, não foi de uma hora para outra, foi no tempo de Deus. Mas para mim foi assim, muito rápido. Do dia que Deus falou comigo ao dia que você me convidou, eu acho que se passaram, acho que uns 2 meses. Chegou nem a 2 meses. Algo que na minha cabeça eu pensava assim, 2026, 2027, mas foi o ano passado. E agora o projeto está aí, né? Quase no final. Grandes coisas eu creio que o Senhor vai fazer através de nós, né? Não é por nós, né? Não é sobre nós, mas é através de nós. E isso é muito lindo. E assim, quando a gente se posiciona, né, na presença de Deus, nós recebemos a autoridade de Deus, nós recebemos o conhecimento, nós recebemos a sabedoria de Deus, nós um incentivo do Senhor. Eu me vi assim, em alguns momentos, me sentindo incentivada pelo Senhor. Vai lá, vai, comigo você consegue, vai que eu estou contigo, você não está sozinha, eu vou fazer por você e através de você. Então, assim, tem sido maravilhoso viver, né? Eu digo que assim, é um conflito, né, mental, psicológico. Ao tempo eu tenho visto Deus e ouvido Deus.
E não é algo assim, vamos dizer, é extraordinário ouvir Deus, mas não é algo assim sobrenatural, né? Que Deus move a montanha dali para cá, não. É uma voz calma, suave dentro de você, que faz toda a diferença. É uma fala no dia a dia, uma fala que aquece o nosso coração, que nos levanta. Eu acho que ouvir Deus falar na intimidade, né? Ali suavemente, cada dia quando você levanta, você ouvir a voz de Deus. E uma coisa que, assim, eu tenho tantos anos de evangelho, mas eu fui aprender a entender isso tem muito pouco tempo, que Deus ele não fala de fora para dentro. Porque quando eu ouvi uma voz dentro de mim, de forma assim tão forte, eu, eu fiquei assim, de dentro para fora, ou seja, porque o Espírito Santo habita em nós. Então ele fala dentro. Então às vezes a gente tem até essa dificuldade de entender como que Deus ele fala em nós. Então assim, o maior milagre é a gente viver, ouvir essa voz interior, ouvir o Espírito Santo bradar dentro dos nossos corações. Quando a gente às vezes se posiciona em pequenas coisas, às vezes é uma, né, como Daniel, deixar de comer algo que foi oferecido. Às vezes é uma mesa, porque aqui Daniel, ele estava o quê? Rejeitando a mesa do rei. E muitas vezes o desejo do nosso coração é estar na mesa. Tá com os príncipes e princesas. Tá lá, ó, no alto, né? Tá lá junto com os grandes. Claro que é a vontade da gente. É muito bom a gente sentar, né? Na regalia, né? Com riquezas, comer do bom e do melhor. Mas olha só o que estava sendo envolvido. Aí envolve esse posicionamento, quem nós somos. Daniel sabia quem ele era. Ele sabia por que ele não poderia sentar ali. Porque se ele sentasse, ele seria contaminado. Ele seria cheio do pecado. Ele estaria ali corroborando com o pecado que estava sendo exposto ali à mesa. Então ele sabia disso. Então ele decidiu, ou seja, ele rejeitou a mesa. E muitas vezes, como que é difícil a gente rejeitar a mesa? E nós precisamos, quantas mesas a gente precisa rejeitar todos os dias para não viver no pecado? Para a gente viver posicionada, para a gente dizer para o mundo quem nós somos, quantas mesas nós precisamos rejeitar, para que a gente consiga receber o favor de Deus. E eu tenho visto isso, Letícia, que a cada momento, em cada detalhe, não precisa ser algo extraordinário, não. Pequenos posicionamentos. Eu tenho vivenciado o favor de Deus. Eu tenho vivenciado. Eu não sei se eu contei para você na outra live, né, ou na última que nós tivemos. Eu vivenciei uma situação no meu trabalho, onde com outra pessoa cristã, né, que era minha superior, e nós chegamos ali num ambiente totalmente hostil, totalmente contrário, mesa mesmo de manjar. Se você não vigia, você cai. Se você não se posiciona, você vive na mediocridade, você vive coisas que você não deveria, você envergonha o evangelho, você envergonha Cristo que habita em você. E a pessoa chegar a falar assim, ó, não fala que você é cristã, não, porque senão você vai ser retalhada, senão você vai ser... vão te perseguir, eu vou botar o pé na porta, eu vou falar que eu não vou falar, eu vou viver o evangelho ali dentro, eu não vou corroborar com mentira, eu não vou fechar a minha boca, eu não vou corroborar com o mal, eu não vou me assentar nessa mesa, eu não vou aceitar. E tanto é que eu tanto fiz assim, que eu acabei sendo tirada daquele ambiente. Eu até fiquei um pouco chateada, porque assim, eu fui trocada de lugar, e eu falei assim, Senhor, eu me posicionei, Senhor, eu me coloquei diante de Ti, eu fiz o que o Senhor colocou no meu coração, fiz como se perecer, pereci, e literalmente eu pereci em alguns momentos, né? Fui retalhada, fui mal vista, falaram mal de mim, levantaram falso testemunho, mas em todo o tempo eu vi Deus me guardando. E aí o Espírito Santo, ele falou ao meu coração, nem sempre quando você se posiciona, o resultado é aquele que você quer.
mas eu tenho visto aquilo que o que você está fazendo. E aí Deus usou uma pessoa para falar comigo assim, ó, eu que te tirei de lá, para te preservar. Mas aquilo que você tinha que ter feito, você fez. Você se posicionou. Aí me mostrou a diferença daquela, né, que falou assim, não fala que você é crente, não. Para quê? Viver uma mentira, viver escondido? Não fala que nós somos da mesma igreja ou que nós proferimos a mesma fé. Então aí a gente vê que às vezes as pessoas perdem, né? Ganham, por um lado, no mundo físico, né? Ganham estar na mesa ou um posicionamento para fazer bem, ser bem vista diante de outras autoridades, porém, diante de Deus, fracassa. Fracassa. E eu creio que, assim, eu não deixei a desejar diante de Deus, porque depois disso eu vivi tanto milagre, eu vivi, assim, dias tão maravilhosos na presença do Senhor, de ter essa intimidade com Deus, de ouvir Deus falar. Eu não troco isso por nada. Pode me trocar de lugar 10 vezes, pode falar mal de mim, pode levantar falso testemunho, mas eu vou continuar dizendo, eu sou cristã, não com a minha boca, mas com o meu posicionamento. Porque o meu posicionamento diz quem eu sou. Eu não corroboro com injustiça, não vou calar minha boca quando tiver algo de errado, eu não vou fazer algo de errado para beneficiar ninguém, para ficar depois, eu não sei nem se eu posso falar essa palavra, as pessoas ficar com o rabo preso, desculpa se for uma palavra pejorativa, ficar presa a situações, ficar na mão, vamos dizer assim, é melhor falar assim, né? Ficar na mão de outras pessoas, porque eu me posicionei errado, eu tenho que ficar o quê? Na mão de Deus. Melhor é cair nas mãos de Deus do que na mão do inimigo, né? Então, assim, é tremendo quando a gente se posiciona diante de Deus. A vida isso impacta. Deus, ele é como se a gente abrisse um espaço, quando a gente se posiciona falando assim, eu sou cristã, não, Senhor, eu vou levar a tua palavra. Aí é onde a gente vê o favor de Deus, a gente alcança o favor de Deus, quando a gente recebe o favor, ele precede o milagre. Então você pode esperar, quando você se posiciona, você vive milagres. Você vive na direção. Às vezes tudo ao seu redor pode estar assim, caindo. Mas você está ali de pé, você está alegre diante de Deus, está sendo levantada por Deus, porque funcionar não significa também que você vai estar feliz todos os dias, que você vai estar vivendo mil maravilhas. Às vezes você se entristece, às vezes você é sofrido, vamos dizer assim, porque eu tenho certeza que Daniel aqui não foi fácil para ele chegar a essa conclusão e ele chegar até o final do propósito. Porque você, às vezes, no primeiro dia, às vezes é fácil você ficar, mas o segundo, o terceiro, o quarto, né? Como ele ficou vários dias, e até o final. Então a gente precisa se posicionar todos os dias. O meu posicionamento de cada dia. Me posicionar hoje, me posicionar amanhã, me posicionar depois, até a gente viver o milagre e chegar a viver a totalidade das promessas e do propósito de Deus. Amém, Letícia? Glória. Pode continuar, estou te ouvindo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, né? Por esse chamado. Como eu falei no começo, assim, tem sido um divisor de águas, abriu um leque para minha vida, assim, uma visão totalmente diferente, abre a visão, abre a mente. Eu sinto como o Daniel recebendo assim uma sabedoria espiritual, uma sabedoria pedagógica, que assim, vem de Deus, vem de Deus. Porque a gente vê que a gente é tão limitado, mas quando Deus entra no negócio, as coisas começam a fluir. A capacidade, ela vem, ela chega. Você começa a ver as coisas de outra forma. Então, assim,
é tremendo e é poderoso. Então, assim, eu digo, vale a pena se posicionar, vale a pena você, vamos dizer assim, correr o risco, né? Porque, assim, a gente vê na história de Daniel, ele correu o risco. Risco de vida, risco, né, de morte mesmo, quando ele foi lançado ali na cova. Mas ele, em momento nenhum, ele desistiu da fé dele, ele deixou de dizer quem ele é. Dizer não, de ser quem ele é. De ter uma postura, um posicionamento diante de Deus. E diante dos homens. Quantas vezes a raça quando não nos posicionamos diariamente em algumas situações. E assim, eu estou dizendo isso, mas eu preciso cada vez mais me posicionar entre outras coisas, crer mais, né? Nesse período, eu de crer, mas eu não criei como deveria crer. Eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Meu Deus, como eu não sei por onde começar, eu não sei como fazer. Mas assim, em todo momento Deus ministrando a palavra, falando. É interessante, eu queria até contar essa parte. Eu estava num congresso dos adolescentes, dos meus adolescentes, na nossa conferência. E ali, assim, foi maravilhosa a nossa conferência. Foi extraordinária a nossa conferência. Como eu vi Deus bradar, como eu vi os meus adolescentes. Foi logo no início, né, no primeiro mês que eu assumi a liderança como líder dos adolescentes. E assim, eu fiquei bastante assustada, porque entrei e ali já uma conferência para fazer. Mas assim, foi tremendo, foi maravilhoso. Mas só naquele dia. Naqueles dias. Eu estava ali aquilo que Deus colocou, sendo direcionada pelo meu pastor, ouvindo a voz do meu pastor, e que foi assim também uma bênção, me instruiu o que precisava ser feito, ele sempre me dando o direcionamento. Mas eu estava com meu coração, Letícia, como se fosse assim, sendo mastigado. Eu não entendia. Eu falei assim, meu Deus, eu sentindo uma angústia, uma coisa assim. Eu tava tipo em sofrimento mental. Eu vivenciando cada detalhe, porque Deus estava operando, bradando. E aí, no segundo dia de conferência, eu peguei e falei com Deus assim. Eu falei, Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir o Senhor falar. E eu estava vivenciando essas perseguições. Tanto no meu trabalho estava assim, terrível. E em casa também, algumas situações. E ali eu vivenciando o novo de Deus, o propósito de Deus. Deus estava bradando, Deus estava fazendo, estava vendo mover de Deus na vida das outras pessoas, até através de mim. Mas dentro de mim tinha algo que não estava legal. Esse sofrimento. Aí eu cheguei e falei para Deus assim, eu falei, Senhor, na conferência. Ali Deus se manifestando, o culto assim, o céu ficou baixinho. Aí eu peguei e falei com Deus, Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz de forma sobrenatural, no mais profundo da minha alma. Eu esperava até que Deus usasse uma pessoa para falar a pregação, assim, sabe? Aí eu ouço uma voz dentro do meu coração que falou assim, nesse momento, não precisa ouvir mais eu falar. Você precisa se posicionar e agir. Tudo que eu precisava falar, eu falei. E aí Deus trouxe a palavra de Esté. E ali naquele momento, se você não se levantar, você vai perecer. O seu povo vai perecer, você também vai perecer. E aí ela precisou fazer o quê? Então, se perecer, pereci, mas eu vou agir. Foi isso que ela falou, né? Parafraseando. E ali quando eu ouvi, nada a ver com o culto. Eu estava ali, Deus estava fazendo outro culto comigo. Eu num culto e Deus falando assim comigo. E aí eu entendi também, Letícia, que a gente fica o tempo todo querendo ouvir Deus falar, e Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala. Deus tem falado tanto.
Deus tem falado tanto. Aí eu parei para pensar assim, eu falei assim, Deus, eu tenho ouvido muito, porque o Senhor tem falado. Graças a Deus, a minha igreja é uma igreja da palavra. Eu ouço Deus falar, Deus bradar o tempo todo na nossa igreja. Dentro de casa, através dos louvores. Deus usa pessoas. E o posicionamento? E aí Deus me deu esse sacode. Porque, tipo assim, a gente ouve Deus falar, mas a gente pratica aquilo que Deus, ele tem falado, aquilo que ele tem pedido, aquilo que ele tem colocado diante de nós. Aí eu falei com Deus, obrigada, Jesus, porque mesmo assim o Senhor falou. O Senhor não usou vaso, mas o Senhor falou comigo o que eu realmente preciso fazer. Então, assim, eu me posicionei, né, ali diante daquela situação. E louvado seja Deus, porque Deus bradou, Deus me honrou. Deus me honrou porque diante dessa situação eu ouvi a defesa de Deus, eu vi Deus bradar. Eu não precisei me defender de nada, né? Foi algo que foi só me posicionar mesmo. E eu vi a defesa, a justiça de Deus acontecendo, o mover de Deus acontecendo relacionado às coisas que eu estava vivendo. E louvado seja Deus, porque agora, né, finalizei o ano muito bem, graças a Deus, assim, sem complicações, na escola, até os últimos dias, na igreja também as coisas têm fluído, meu ministério com os adolescentes, que assim, é algo que foi uma surpresa, não tinha de lidar com adolescentes, né, agora, mas assim, foi um chamado, eu recebi de Deus, Deus falou no meu coração, tem sido maravilhoso, porque eu estou envolvida também, porque meus filhos são adolescentes, então isso tem sido muito bom para minha casa, para minha família, e me posicionando para que eu cumpra e viva o chamado de Deus na vida, né, que o propósito de Deus também aconteça na vida dos meus filhos, da minha casa, do meu esposo. Hoje estou aqui de férias na Bahia, mas não deixando de fazer aquilo que Deus ele chamou, né? E assim, a gente veio com propósito também, a gente veio com uma missão. Da outra vez que nós viemos, foram 4 almas para Cristo, né? Dentro dentro da nossa família. Algo também que Deus falou no meu coração sobre posicionamento é para viver o propósito dentro da família. Se posicionar dentro da família, para viver o milagre dentro da família, para viver o milagre da salvação dentro da família. Porque muitas vezes a gente quer ganhar o mundo e a gente esquece da família. E a gente precisa se voltar para dentro da nossa casa, se voltar para olhar para aqueles que estão próximos da gente. Até porque a palavra de Deus diz que a gente não honra os nossos, né? Se a gente não olha para os nossos, nós somos pior do que os infiéis. Então a gente tem que ir primeiro dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, assim, Letícia, eu peço a Deus que Ele continue manifestando a graça dEle. Eu quero, assim, orar com você, né, pelas outras mulheres que estão aí também no mesmo propósito, né, que eu acredito que esse reboliço de sentimentos e emoções, da questão da capacidade, da questão de se sentir útil nesse sentido e todas nós vivemos isso, eu acredito, né? De não se sentir capaz, né, de fazer, mas está sendo levantada por Deus para poder viver esse chamado, esse propósito de Deus nas nossas vidas. E creio que muitas mulheres, isso é só o começo. Isso é só o começo, é só um finzinho daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, daquilo que Deus tem para mover. Eu creio que esse ano será um ano assim, muitas bênçãos, de muitas vitórias, divisores de água, que a gente vai sim precisar se posicionar para que a gente viva a manifestação do milagre. Assim como Daniel viveu, assim como Esther viveu o chamado dela e assim reinou de forma extraordinária. Nós vamos viver algo sobrenatural esse ano, no nosso chamado, na nossa vida. Eu creio que esse livro vai ser uma bênção na vida de outras mulheres. Graças a Deus, assim, eu tenho visto as minhas amigas, algumas pessoas até de longe, falando assim, o que eu compro? Sempre que eu posto alguma coisa, quando é que eu compro onde eu acho?
e eu creio, calma, ainda vai sair. Quando estiver, a gente, né, vai ter todo, vai dar esse suporte para que vocês tenham acesso. E eu creio que vai ser uma bênção muito grande para outras mulheres. E assim, já tem sido bênção nas nossas vidas. Eu tenho vivido assim, tenho medo, tenho, muitas vezes, dá aquele medo, aquele frio na barriga. A gente passa a ser dependente de Deus, a entender que sem Ele, nada somos, nada podemos fazer, nada fluiria, nada aconteceria. Mas é por Ele, para Ele, né, que nós vamos conseguir, já conseguimos, em nome de Jesus, e vai ser uma bênção nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus, estou muito feliz. Eu recebi essa semana já o capítulo da Joyce, né? Lá da Bahia. Acho que é da Bahia, a Joyce. Ela teve aqui mais cedo, não sei se ela continua aqui na live. Se tiver, dá um oi aí, Joyce. E o pouco ali que eu li ali do capítulo dela, eu vi o quanto o Senhor está usando ela ali através do seu capítulo. Lembrando, gente, que a Kelly, né, é uma das coautoras do livro. O Projeto Geração de Esté esse ano vai lançar o primeiro livro, a primeira edição, o livro de Geração de Esté, e Kelly faz parte, né, das coautoras. São 10 mulheres que se posicionaram para viver um propósito. Eu creio que desde o convite, desde o sim, né, através do convite, elas já começaram a viver aí, né, grandes coisas, né, gerando muitos testemunhos, né, Kelly? Muitos desafios, porque quando nós se posicionamos, assim como a gente se posiciona em fazer para o Senhor, em também viver aquilo que Deus, né, preparou, o nosso inimigo também, ele se posiciona também de todas as formas para tentar nos impedir, que são dois inimigos, né? O primeiro que é o inimigo de nossas almas, que é Satanás, né, que é o inimigo, e o segundo que somos nós mesmos, né, Kelly? É onde, né, se a gente não olhar, nós mesmos somos os nossos inimigos. A gente acha que não tem capacidade, e a gente acredita naquilo, né? Nem tudo é o diabo, né? A gente fica terceirizando também muita coisa, mas tem coisas que somos nós mesmos que não nos posicionamos. E quando falamos em posicionamento, nós lembramos o quê? De decisão. Ah, missionária Letícia, eu não quero decidir. Ninguém, às vezes, quer decidir algo, né? A gente não quer, não é querer decidir, né? Mas é posicionamento. Então, eu me posicionamento. Eu me posiciono, eu vou decidir sim. Né? Eu não quero, mas eu decido. Né? Tomo essa decisão para viver o propósito de Deus. E essas mulheres fez isso, elas se decidiram, aceitaram aí a proposta, né, de estar aí escrevendo os capítulos aí desse livro. E eu creio que o Senhor está usando vocês grandemente aí. E é aquilo que eu falei. Quando eu li a história de Esther, né, a todo tempo ali o Senhor falava no meu coração que não era, a Esther entendeu que não era sobre ela. Ela está num palácio, vivenciando todo aquele preparo, vivendo todo aquele sonho, né? Uma menina órfã ali, né? Dentro daquele lugar maravilhoso. Aquilo não era sobre ela, né? Era sobre o reino. Era sobre o propósito que Deus tinha. Então, esse livro é a mesma coisa. Não é sobre mim, não é sobre geração de Esther, mas é sobre o reino. Sobre aquilo que Deus quer falar através de vocês. Eu já fui alcançado com leituras de livro. Quantas vezes o Senhor falou tremendamente comigo, eu obtive respostas de Deus. Eu creio que não será diferente com esse livro de Geração de Esther, através de vocês. E eu louvo a Deus também por ter me posicionado há anos atrás com esse projeto, porque o Geração de Esther não é sobre mim, não é sobre a Letícia que está na direção dele, mas é sobre o reino. É sobre o propósito, é sobre ser ponte. Eu estou sendo ponte na vida das pessoas. Estou sendo ponte na vida de vocês. Né? Eu sempre falo aqui, eu volto a falar que quem perde oportunidade, perde conexões. Ou vice-versa, quem perde conexões, perdem oportunidades. E são oportunidades. Deus, ele não dá coisa, ele dá pessoas. Ele usa pessoas, né? Na história de Débora ali, você vê que começa com Débora e Baraque, mas a história termina com Jael.
O nome do Senhor é glorificado através do nome de Jael. Débora foi uma ponte na vida de Jael. E é isso que eu tenho feito na minha vida. Muitas das vezes não é sobre mim, mas é sobre o reino. É sobre o propósito que o Senhor tem na vida de vocês. Então, se eu pude ser o canal, eu já fico feliz sobre isso, porque é entender que não é sobre nós, é sobre o outro. Né? A obra vai começar comigo, vai terminar com o outro vai pegar, vai fazer, e as coisas vão acontecer, e o nome do Senhor vai ser glorificado, almas serão alcançadas, pessoas serão curadas, salvas e libertas através da palavra do Senhor. É o intuito desse projeto, desse livro, e eu louvo a Deus, tá, Kelly, pela sua vida, pelo seu posicionamento, algumas coisas que você já vivenciou aí, né, depois, logo após esse convite aí. Eu sei que não tem sido fácil a caminhada, mas o Senhor está contigo. Não é verdade? Amém. É verdade, é verdade. Eu creio que tudo que vem para nos desafiar, vem para nos ensinar. Por isso que temos que estar ligadas espiritualmente. É o Senhor nos preparando. É o Senhor nos fazendo viver níveis. Né? Isso me faz lembrar de Davi, Kelly. Quando Davi estava lá no secreto, matando urso e leão, ninguém viu. Mas foi o que preparou ele. Ninguém viu o choro de Davi. Ninguém viu a dificuldade. Ninguém viu ali, né? Você imaginou, Davi olhando para aqueles animais, eu quero conjecturar aqui, olhando e falando, mas eu não tenho força contra esse animal. E ali o Senhor deu força a ele e ele conseguiu vencer aquele desafio. E às vezes eu posso crer que Davi fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Aonde eu vou chegar com isso? Mas Davi mal entendia que o Senhor estava preparando ele para enfrentar. Não conseguia nem imaginar, né? Não conseguia imaginar os seus olhos. Isso aí. Deus estava preparando Davi para enfrentar gigantes. Então tem muita gente querendo matar gigantes sem antes enfrentar o urso e leão. Sem antes estar preparada. Você lembra quando o Senhor me deu uma palavra para ti lá naquele encontro de mulheres ali, onde nós tivemos o prazer de estar, que eu disse acerca de Eclesiastes 3:1, sobre o tempo de Deus? Que ele é proteção, ele nos protege de vivenciar antes do tempo aquilo que Deus preparou, mas também é uma preparação. É verdade. Você está no tempo de Deus. O Senhor não está só te protegendo, não só te guardando, mas Ele também está te preparando. Então, tudo que você está vivenciando é um preparo para você, se fortalecer. Porque, às vezes, né, a gente se acomoda onde a gente está. E o Senhor está falando, ei, próximo nível. Ei, chega de águas rasas pelos cocanhás. Ei, mergulha. Novo nível, mudança, posicionamento. Né? Então, tudo que é novo, né? Você, como psicanalista, eu creio que você entende melhor sobre isso. Tudo que é novo traz medo. A nossa mente, ela muitas vezes nos sabota. Não é verdade? Que o nosso cérebro mesmo é um que nos sabota. Por isso que eu falo que o nosso segundo inimigo somos nós mesmos. Porque o nosso cérebro, né, ele foi criado para defesa. Então, o que ele puder economizar energia, né? Ele vai fazer. Então, quando tem algo novo para fazer, ele vai querer economizar energia, não vai querer viver, né, trabalhar com aquele algo novo ali, porque ele vai ter que sair do seu conforto. Então, se nós mesmos dominar isso aqui vai nos impedir de vivenciar os propósitos que Deus preparou para cada uma de nós. Então, por isso que essa palavra, né, que você trouxe sobre posicionamento, eu até anotei aqui, Kelly, posicionamento sem Deus é soberba. Gostei, tá anotado aqui. Eu li no status de alguém, não é meu não, mas assim, isso me chamou muito a atenção e foi a resposta, né, de Deus. E a presença com posicionamento nele é autoridade. Eita. Então, quando a gente se posiciona com ele,
é autoridade. Então, assim, eu fiquei pensando, falei, gente, ainda tem mais. E estava escrito assim, ó, sem Deus nossa voz é barulho. Eita! Com Deus nossa vida é impacto. A autoridade do céu não grita, ela transforma. Nossa, Eu li forte. isso me impactou. Tudo a ver com se posicionar em Deus, né? Me posicionar porque eu quero ser a bambambam da situação, porque eu quero chamar atenção, ou porque eu sou inteligente, ou porque eu sou isso que eu tenho. Não. É se posicionar com Deus. Senhor, eu estou aqui mediante a tua palavra. Eu vou, né? Como Davi, eu vou, né? Não é com espada nem lança, né? Eu vou em nome do Senhor. Então, quando a gente se posiciona em nome do Senhor, aí a gente vê, né? A gente consegue ser impacto na vida das pessoas, a gente consegue ver milagres acontecendo e é, é, a Deus pela sua vida, porque tipo assim, você não me conhecia. Essa é uma verdade. E você se Verdade. foi realmente direcionada. E Deus já havia falado que ia colocar essa frase sua também me impactou muito sobre conexões. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou para mim assim, olha, Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vai fazer toda a diferença. E ainda disse, não te conhecem, mas por aquilo que você carrega, elas vão se levantar para te ajudar a, a cumprir o chamado e o propósito de Deus na sua vida. E eu vi, você é uma dessas pessoas. Porque você não me conhecia e você foi ali e você fez exatamente aquilo que Deus já tinha falado no meu coração na conferência das mulheres da minha igreja. De que Deus ia fazer. E eu achava que era. Então, assim, eu louvo a Deus porque você se posicionou, você ouviu a voz de Deus e você viu, né, aquilo que muitos não conseguiram ver, né? Você não viu a Kelly pelo que você conhecia ou esperou algo de mim, né? Tipo assim, ah, não, porque ela é isso, aquilo, outro. Você não sabia a quantidade de diplomas que eu tinha, você não conhecia a minha história e ali você viu que tinha algo de Deus. E você profetizou e realmente é algo de Deus. E eu louvo a Deus por isso. E algo que você também fez pela minha vida, assim, que marcou assim, poderosamente. E era que realmente eu sentia. Era minhas pernas travadas. Era como se eu não conseguisse andar. E eu questionava muito a Deus. Eu falava, Senhor... Porque assim, eu gosto de estudar. Eu já estudei um pouquinho, né? Claro que preciso, não tenho todo o conhecimento. Preciso aprender muito mais. Quanto mais eu mas assim, eu não conseguia me mover, as coisas não aconteciam, eu ficava ali parecendo que eu estava num círculo. E ali quando você orou para mim, literalmente, correntes espirituais, quando você colocou a sua humildade de descer, se ajoelhar e colocar as suas mãos nos meus pés, né? Isso mudou a minha vida. Eu vi corrente, eu senti no espiritual as correntes sendo quebradas e eu consegui andar, porque eu não estava conseguindo caminhar. Eu não estava conseguindo, mesmo estando dentro da casa de Deus, mesmo estando ali, ouvindo a palavra, eu não conseguia sair do lugar. Então, assim, eu já tenho vivido o meu milagre de cada dia, através de Glória. todos. Mas assim, ali foi o divisor de águas na minha vida. E eu louvo a Deus por você ser essa mulher de Deus, de você ter se posicionado, de você se colocar na brecha para cumprir aquilo que Deus fala. Você não olha para as aparências, você não olha para o natural, né? Porque não iria escolher a dedo pessoas cultas, né? Talvez que já tivesse um nome na mídia ou tivesse algo, né? Mas não temos nada de nós mesmos para dar, nada de nós mesmos para oferecer. Mas temos o quê? A palavra, a palavra que nos direciona, a palavra que nos sustenta, a palavra
que nos move todos os dias. E eu louvo a Deus porque você é essa mulher que está assim, se colocando na brecha para ser canal de Deus, do cumprimento das promessas dele nas nossas vidas. Porque assim, eu tenho essa promessa desde os meus 16 anos de idade. Eu já ouvi várias profecias falando, você vai escrever um livro, você vai pregar para mulheres, você vai... E nada aconteceu, olha só, estou com 42 anos. E vou fazer 42 mês que vem. E as coisas começaram a acontecer agora, quer dizer, desde os 16 até agora foi realmente proteção e preparação, e processo, né? É os 3 P de Deus, proteção, processo e preparação. E eu estou vivendo esses 3 P de Deus o tempo todo para que esse projeto saia. Eu creio que vai ser assim, extremamente extraordinário nas nossas vidas e na vida de outras mulheres. Eu consigo já, assim, eu não consigo dimensionar totalmente, mas eu já consigo ver, assim, algo diferente, algo, assim, sobrenatural nas nossas vidas. E eu creio, eu já estou imaginando, assim, quando nós nos reunirmos, eu creio que vai ser algo sobrenatural, extraordinário nas nossas vidas. Amém, amada? Vamos orar, vamos orar. Você falou sobre o anonimato, né? Você falou sobre pessoas que às vezes não têm muito. Estou tentando achar aqui uma palavra que agora me veio aqui a memória, não estou conseguindo achar aqui. A Esther, por si só, já fala do anonimato dela, né? O tempo que ela viveu ali, o tempo do preparo ali junto com aquelas outras mulheres, o anonimato. Quem era Esther? O rei não sabia quem era Esther. Ela simplesmente achou o favor de Deus. Era uma órfã. Olha a bagagem que ela carregava. Não tinha, vamos dizer assim, um referencial de pai e de mãe. Verdade. Né? Se ela fosse se deixar levar pela... Eu tenho ninguém. Deus não me deu nem a bondade de viver com os meus pais. Então, ela rompeu o anonimato dela, o passado dela, né, de tristeza, porque quem não fica triste de perder seus pais, talvez, né, não ter uma família totalmente estruturada ali, com pai e mãe como é o normal. Então, assim, ela saiu do lugar do anonimato, né, para viver o propósito de Deus, não por ela, mas pelo povo, né, como a gente falou no começo. Não é sobre ela, mas é sempre sobre a palavra, sobre o livramento, é sobre a manifestação da graça, do poder de Deus para uma nação. Hoje eu falei com uma amiga, veio muito essa fala no meu coração. Não é sobre nós, mas é sobre aquilo que Deus fará através de nós. Não tem nada a ver com o nosso nome, mas com o nome que nós carregamos. Verdade. Não tem nada a ver com a nossa história, mas com a história que nós vamos contar e viver para que o milagre de Deus aconteça na vida de outras pessoas. Imagina, eu tenho imaginado, Deus me fez contemplar a nossa voz chegando a lugares onde nós nem colocamos os nossos pés. Verdade. E é assim que Deus vai fazer. A palavra que eu estava procurando aqui está em Juízes, capítulo 13, que é a história de Sansão. Né? Vai falar sobre uma mulher, né, que estava vivendo um anonimato ali, que foi a mãe de Sansão. Né? E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril. Nunca tens recebido, porém conceberás um filho, né? Aqui a Bíblia está falando sobre a mãe de Sansão, né? Ou seja, as anônimas também geram.
Foi a palavra que Deus me deu, que as anônimas, Deus está falando, que as anônimas Oh, Deus, aleluia. também geram. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus ele vai usar ventres anônimos de mulheres para gerar frutos pontuais para esse tempo. Amém, glória a Deus. Eu recebo essa palavra. Eu Tá? creio nisso. Deus vai usar ventres anônimos de mulheres para gerar frutos pontuais para esse tempo. Ou seja, você não precisa estar em evidência, tá? É Para verdade. entender o que Deus confiou, né? E também temos que entender que somos necessárias, sendo quem nós somos e no lugar que nós estamos. E que as Amém, grandes amém. oportunidades, né? Que às vezes as oportunidades que nós almejamos está escondida nas pequenas coisas que nós rejeitamos. É verdade, é verdade. Nós temos que estar atento, né, à voz de Deus. Essas mulheres que são escolhidas para esse propósito, igual você é uma delas para o livro, é sobre isso. As anônimas também geram. Elas Amém, glória a não Deus. estão, Glória a Deus. vocês não estão em evidência para o mundo, mas estão vivenciando o propósito com Deus e isso não tem preço. É verdade, é verdade. É verdade. Glória a E é Deus. a vida diária, né? E é a vida diária com Deus. É verdade. Esse é o maior propósito, né? Porque às vezes as pessoas miram na mesa, miram na coroa, né? E ficam deslumbrados com aonde eu vou chegar, a coroa, né? Já pensou se Esté ficasse olhando só para a coroa? Não, É, agora eu já sou rainha, eu não já não preciso, ter cumprido o propósito, né, do Senhor. não Porque é teria aquilo que nós cumprido. falamos antes, né? Ela é aquilo que nós falamos antes. Ela entendeu que não era sobre ela, né? Era sobre o reino. Aqui, vamos orar, porque se a gente for estender aqui, não vamos ficar aqui mais uma hora, porque o Senhor vai só trazendo aqui, né? A nosso É coração uma verdade, é palavra. verdade. Mas quero aqui, Kelly, mais Amém. uma vez te agradecer, tá? Pela sua Amém. disponibilidade. Eu sei que você está em viagem, né? Para uma missão maravilhosa aí, que Deus venha abençoar a sua casa, sua família. Amém, amém. Esse é só o início de que Deus, né, tem para fazer e tem feito aí na vida de vocês. Mas muito obrigado pela sua disponibilidade, tá? Pelo seu carinho, pela sua humildade, tá? Você é uma mulher muito humilde, tem um coração muito bom, muito lindo, e isso chama Amém. a atenção do Senhor, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Tudo isso é só o início do que Deus tem para você. Continue se posicionando para você viver o propósito de Deus aí, tá? Que Deus vai abençoar grandemente a tua casa, né? E que tudo que você Amém. colocar nas suas mãos venha prosperar, venha crescer, venha gerar frutos Amém. para o reino do Senhor. Quero também agradecer as pessoas que aqui já estiveram, que ainda estão, que ainda vão estar conosco. Vou deixar essa live salva aqui no Instagram, vou salvá-la também para colocar lá no YouTube do Geração de Esté, para ficar guardadinha. Eu Amém. ouvi isso da live com a Kelly e a Letícia. Vai lá no YouTube, acessa de novo, no Instagram, ouve novamente desde o início, que o Senhor já falou aqui tremendamente conosco aqui nessa noite. Eu creio que vai Amém. edificar Glória a Deus. sua vida, tá? Então, muito obrigada, tá, minha linda, por ter participado. Graças a Deus deu tudo certo. Eu, Teve um pouco de dificuldade, é mas nós conseguimos. verdade. Mas pode Dessa vez orar também, conseguimos. tá? Fica à vontade. Amém. Amém. Vamos orar sim. É o desejo do meu coração. Pai amado, Pai querido, santo e glorioso, te louvamos, ó Pai, nesta noite. Senhor, pela tua palavra que é manifesta nos nossos corações. Palavra esta que nos levanta, palavra esta que nos direciona, palavra esta que nos restaura, Senhor, e nos traz esperança de dias melhores e de viver o teu chamado, o teu propósito, Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da Letícia. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor derrame, Senhor, da unção dobrada do Teu Espírito. Ó Deus, tudo aquilo que ela tem feito por nós, que o Senhor gere, Senhor, milagres e maravilhas. As sementes que ela tem lançado, que ela venha colher, Pai, de forma sobrenatural
sobrenatural e extraordinária, ó Deus, no nome santo de Jesus. Deus, que o Senhor possa alcançar cada uma dessas mulheres, jogar por terra todo pensamento contrário, que elas vençam a batalha contra elas mesmas, Senhor, no íntimo, lá, Senhor, no secreto, que elas vençam, que elas entendam que Tu és Deus sobre a vida delas, que Tu és autoridade sobre a vida delas, e que é o Senhor, Deus, que direciona, Senhor, as nossas vidas. Sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada somos. Ó Deus, é Tu em nós, Tu és tudo em nós. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida de cada uma, que elas vivam os seus processos, a sua preparação, Pai, mas que elas vivam milagres, Deus, através dessa promessa, desses livros. Senhor, que a nossa voz, que a Tua voz, através de nós, alcance lugares aonde nós não colocaremos os nossos pés, mas que a Tua voz chegue através da nossa fala, através, Senhor, da nossa vidas sejam libertas, que vidas, Senhor, sejam tiradas do cativeiro através da Tua palavra, que é manifesta em nós, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, essas pessoas que estarão vendo, Senhor, esta live. Senhor, que o Senhor desperte, assim como o Senhor tem nos despertado, assim como o Senhor tem falado no nosso íntimo, ó Deus, que o Senhor também tenha, Deus, essa palavra para cada uma dessas pessoas. Levanta, Senhor, toma a Grazi, toma a Clê, Senhor, toma essas pessoas que estavam aqui nessa live, ó Deus querido, abençoa, Deus, manifesta o Teu poder, Pai, que elas também sintam-se revigoradas pelo Teu Espírito, Senhor, dê condições, Pai, para que elas se posicionem diante de Ti, ainda, Senhor, que o sistema diga que vamos perecer, ainda, Senhor, que o ambiente diga que iremos perecer, mas que alcancemos graça e favor do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, continua nos abençoando, continua conosco, Senhor, agindo em nós, para que, Senhor, Teu chamado, Teu propósito prospere, Senhor, em nossas vidas, e que sejamos, Senhor, aquela botija, não aquelas que foram cheias, mas aquela que jorra para encher outras botijas. Pai, queremos ser a botija do azeite que jorra na vida de outras pessoas, que enche a botija de outras pessoas, porque, Senhor, a Tua palavra nos garante que seremos fonte de água inesgotável, assim como aquele azeite só cessou quando acabaram as vasilhas. Que sejamos, Senhor, essa botija que derrama o azeite, que não pare de transbordar até que o azeite seja derramado em todas as botijas ao nosso redor, em todas as nossas amigas, parentes, familiares, aquele, Senhor, que tem acesso a nós. Então, em nome de Jesus, Deus, derrama do Teu poder e da Tua glória. E eu Te louvo, Senhor, nesta noite e Te agradeço, Senhor, por vivenciar cada milagre a cada dia de Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, que vocês sejam abençoados. Lembrando, gente, que quinta-feira nós temos aí a próxima live com a nossa amada Renata, tá? Que é uma das coautoras também, estará conosco aqui trazendo uma palavra. E também na sexta-feira, que é o horário, gente, quinta-feira é às 20 horas, né? Às 8. Mas, porém, na sexta-feira, o horário é diferente. A live vai ser meio-dia aqui no Brasil, porque vai ser 3 horas da tarde com a nossa amiga Alessandra, lá de Portugal. Também psicanalista, vai estar trazendo um tema aí sobre rejeição. Também eu creio que você vai falar muito conosco. Então, se vocês querem participar, assine aí o lembrete aí, tá? Para vocês ficarem atentos. Quem ainda não me segue, segue aí, né? A nossa amada Kelly, segue aí também o nosso perfil, o perfil do Geração de Step, para você estar sempre atento, né? Eu estou só esperando, Kelly, a agenda da minha igreja, né? Vai ter reunião agora, no início do mês que vem, assim que eles organizar a agenda da igreja, aí eu já vou também organizar a agenda do Geração de Step, porque tem muita coisa maravilhosa para acontecer esse ano, e nós vamos estar juntinhas aí para glorificar Amém, o eu creio. Tá bom? Amém. Mais uma vez, obrigada, amada. Obrigado mesmo por você ser fonte na minha vida.
Amém. Obrigado você por aceitar, né? Você é corajosa. Você é uma mulher posicionada, viu? Ó, grande beijo, Amém. gente. Boa noite. Beijo. Fiquem na paz.